Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Nesse programa a gente vai falar sobre saúde, sobre bem-estar, sobre beleza, então você não pode perder nem um minutinho aqui com a gente. Eu sou o Dr. Lucas Tozzi e esse é o Papo Saúde. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez estamos juntos aqui novamente no Papo Saúde e eu tenho certeza que o programa vai encantar vocês hoje, vai ser mais do que especial. Como já é de praxe, eu gostaria de começar com uma frase, eu escolhi uma frase de Platão que diz o seguinte: tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Então, vocês já devem ter passado por situações em que você viu ou colocou alguma crítica a respeito de algum assunto, de algum tema, de alguma situação. E às vezes a gente esquece que antes das pessoas mudarem, é necessário que a gente mude. É necessário que nós sejamos as mudanças que a gente espera no mundo, tá certo, pessoal? E já dando sequência, vamos entrar no bloco do Dr. Responde. No programa passado, nós conversamos sobre prótese mamária com o Dr. Arthur Mansur. Um programa muito bacana que eu tenho certeza que você vai ficar interessado. Então, se você não acompanhou, aproveita e dá uma pesquisadinha lá. E surgiram algumas perguntas e eu queria comentar duas delas com vocês. Uma delas é da Evelyn, de São Paulo. A Evelyn diz o seguinte: estou grávida de 30 semanas. Após quanto tempo do parto posso colocar prótese mamária? Bom, Evelyn, primeiro, muito obrigado pela participação. Que bom que você está acompanhando a gente aí de São Paulo. E basicamente foi aquilo que foi discutido na nossa conversa. Depois de 3, 4 meses, a mulher já pode pensar na cirurgia. Claro, se ela tem interesse em amamentar, quanto mais tempo ela fizer isso, mais interessante. Então, tomar cuidado com isso. E sempre que você for optar por colocar a prótese antes de passar pelo processo da amamentação, é fundamental que você se planeje. E se for uma decisão a curto prazo, espere um pouquinho, engravide e depois faça a cirurgia, ok? E uma outra pergunta veio da Letícia de Bauru. Letícia, muito obrigado por estar participando aqui com a gente. Ela diz o seguinte: após a cirurgia, posso comer de tudo ou tem restrições por causa dos pontos? Então a gente conversou um pouco também dos cuidados pós-operatórios e essa é uma dúvida que acaba surgindo com muita frequência. Mesmo na minha especialidade, que é a obstetrícia, ginecologia, muitas mulheres perguntam: mas nossa, eu posso comer isso, eu posso comer tal coisa? A carne de porco ou o ovo vai prejudicar os pontos? E não, a gente sabe que realmente a alimentação deve ser sempre saudável, mas ela não vai interferir na questão da qualidade estética da sutura. Ok, pessoal? E dando início ao nosso bate-papo de hoje, eu queria chamar uma pessoa que é muito especial, que é colega nossa, lá do Instituto Tozzi, uma pediatra sensacional, faz um serviço muito bem feito, com muito carinho, muito cuidado e é uma autoridade aqui no assunto que nós vamos discutir, que é o aleitamento materno. Giovana, muito obrigado pela presença aqui hoje, fiquei muito feliz com você ter aceitado esse convite e você vai falar de um tema que é um tema mais do que fundamental e você fala isso com muita autoridade. Então, um prazer imenso estar aqui, estar na sua presença e você poder participar e esclarecer algumas dúvidas aqui com a gente. Ai, obrigada, Lucas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, divulgando um tema muito importante, que eu acho que cada vez mais a gente tem que frisar a importância do aleitamento materno. Eu agradeço o convite. Obrigada. Giovana, entrando já no assunto do aleitamento, a gente sabe que ele é fundamental, mas por que ele é fundamental e a partir de que momento ele deve ser estimulado pela mãe? Então assim, Lucas, como é que funciona? A gente fala que o aleitamento materno deve ser iniciado na primeira hora de vida do bebê. Então acabou de nascer o bebezinho, tanto de parto normal ou cesárea, é importantíssimo a gente já estimular esse aleitamento materno na primeira hora de vida. E ele é importante porque o leite materno, ele contém todas as características, nutrientes, minerais, gorduras, proteínas adequadas, nas proporções adequadas também para o bebê, independente da fase ou idade que ele esteja. Maravilha. E uma coisa que você comentou hoje, que vale a pena a gente ressaltar, é que o leite materno ele é completo. Então, eventualmente, existem casos, né? Tá muito quente em algum ambiente, a pessoa quer dar uma aguinha para complementar o leite, Sim. né? Isso, o que você acha disso? Então, como é que funciona? A gente fala que o aleitamento materno ele é exclusivo. O bebê não precisa de mais nada tirando esse leite materno da mãe. Porque ele já tem até a quantidade de água que as pessoas tendem a oferecer, falar que o bebê está passando sede num dia mais quente, mas não é assim. Tudo que o bebê precisa está no leite materno. E uma outra questão que você acabou comentando que me chamou a atenção é de toda essa importância que o leite materno tem. As crianças que são amamentadas pelo leite materno,
elas têm menos propensão a desenvolver doenças no futuro? Esse aleitamento ele é importante também para o desenvolvimento neurocognitivo da criança, para o desenvolvimento intelectual? Sim, Lucas, isso é muito importante o que você falou. O que acontece? O aleitamento materno, além dele prevenir diversas doenças e patologias do bebê, problemas intestinais, como eu falei, alérgicos, já foi comprovado o seu benefício a longo prazo. Eu destaco um estudo que eu acabei lendo recentemente até por conta disso, que foi comprovado cientificamente que bebês amamentados em aleitamento materno exclusivo por um período maior, eles possuem um QI maior do que bebês que não foram amamentados no peito. Então já foi comprovado, porque a gente está em desenvolvimento, inclusive o nosso cérebro. Então foi comprovado o aleitamento materno como um fator estimulante para esse desenvolvimento de QI da criança. E eu queria saber um pouquinho mais, até uma dica para o pessoal que está assistindo a gente, aquelas mamães que acabaram de se tornar mamães, acabaram de dar à luz. Eu queria que você passasse algumas regras básicas da amamentação com relação à pega, como é que funciona essa fase inicial, para que seja até como um estímulo para quem está assistindo a gente. Então assim, Lucas, como é que funciona? O aleitamento materno não pode ser doloroso, tá? A gente fala que se o aleitamento materno tá doendo, tá machucando, é porque o bebê não tá pegando corretamente. Então, primeiro de tudo, para a gente proporcionar um aleitamento materno adequado, o que a gente tem que fazer? A posição correta, que é a pega correta. Como que a gente faz? Primeiro de tudo, a gente tem que ter um ambiente adequado para essa amamentação. A gente tem que ter uma cadeira adequada, que a gente consiga apoiar nossas costas, de preferência algo que a gente apoie o nosso braço, porque a gente está sustentando o bebê. E tem toda uma técnica. Explicando dessa forma, parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não é, tá? Então, a gente tem que posicionar o bebê na nossa curvatura do braço, barriga com barriga, viradinho pra gente, aconchegadinho. A gente não pode deixar o bebê muito solto. Outra coisa, a gente sempre tem que ver se o bebê tá abocanhando bico mais areola do peito. Ele não pode estar sugando apenas o bico do seio, que é onde normalmente faz fissuras, machuca, sangue. Aí realmente a amamentação acaba se tornando um processo muito doloroso. Então, primeiro de tudo, tá doendo, o bebê tá pegando errado. Então, a gente tem que rever toda essa pega do bebê, posicionar ele adequadamente. Às vezes, nos primeiros dias de vida, você acaba tendo uma sensibilidade maior até você se adaptar à amamentação. Mas assim, conforme vai passando os dias, se continua machucando, continua doendo, não tá certo. Você precisa procurar a ajuda do pediatra, do fonoaudiólogo, do profissional para te auxiliar nesse momento. Então, o mais importante de tudo é sempre a posição correta de colocar o bebê e abocanhar bico mais a areola do peito. Perfeito. E é legal você colocar esses pontos onde a mulher tem que procurar ajuda. Sim. Às vezes, por mais que a amamentação seja, entre aspas, natural, dúvidas podem surgir, ninguém é obrigado a nascer sabendo amamentar, então é fundamental que você esclareça essas dúvidas com o pediatra, ou mesmo até com o ginecologista quando você acompanha, com o seu obstetra, para que as orientações corretas sejam passadas e você consiga ter uma boa adaptação. Muita paciente, Giovana, acaba me procurando logo depois do parto, conversando a respeito de fissuras, como você comentou, e elas querem medicações, cremes para a areola. E é importante a gente orientar essas pacientes que não adianta ela passar o creme que vai cicatrizar. Exatamente. E não arrumar a pega, porque senão ela vai ter uma pele mais fina, mais sensível, e se ela não arrumou a pega, ela vai ter cada vez mais machucados. Então, isso que você comentou é de fundamental importância para quem está assistindo a gente, e eu acho que é uma informação que tem que ser bastante frisada. Então, assim, Lucas, é importante o que você falou mesmo. É exatamente isso. Se o bebê estiver pegando errado, não adianta passar pomada, não adianta passar nada, que vai continuar machucando e a amamentação vai acabar virando uma tortura para a mãe, não um momento prazeroso que tem que ser entre ela e o bebê. Então, assim, tá doendo, tá machucando, tá sendo desconfortável, é muito importante procurar ajuda. A mulher precisa dessa rede de apoio no momento da amamentação. Às vezes eu acabo tendo experiências, às vezes, não é nem primeiro filho, e elas acabam, nossa, mas tá sendo tão difícil, tá machucando, meu primeiro filho mamou tão bem. E assim, cada filho é uma experiência, cada gestação, você pode falar, é uma experiência. Então, assim, cada amamentação também é uma experiência. Então, às vezes uma flui bem, outra não, mas é importantíssimo procurar ajuda se não tá indo tudo bem. Perfeito. E com relação a uma dúvida que ainda existe, já não fez parte da minha formação como médico, nem como especialista, mas o bebê ele deve mamar sob livre demanda, ou seja, mamar o quanto ele quer na hora que ele quer, ou o bebê ele tem que mamar de 3 em 3 horas? Então, assim, Lucas, as recomendações atuais é que o bebê não precisa mamar de 3 em 3 horas mais. As recomendações atuais recomendam que
o bebê fique em livre demanda. O que seria livre demanda? Ele vai mamar a hora que ele tiver vontade. Sob quais circunstâncias? Obviamente, sob acompanhamento pediátrico. Então, não é porque a gente acaba passando algumas coisas que no primeiro mês de vida, principalmente, o bebê acaba sendo mais sonolento. Então, é normal ele passar grande parte do tempo dele dormindo. Em torno de 90% do dia ele acaba dormindo. Isso é uma situação que pode acontecer. E, às vezes, nesses casos que o bebê não está ganhando peso, tem alguma patologia, alguma comorbidade que ele tem que acompanhar mais de perto. Aí, nesses casos, a gente muda um pouquinho o esquema dessa amamentação. Mas bebês saudáveis, termo, a gente fala que é livre demanda. Quando o bebê quer mamar, a mãe amamenta ele. Tem bebê que mama mais, tem bebê que mama menos, tem bebê que mama de 3 em 3 horas, tem bebê que toda hora tá no peito. Então, essa variação é muito normal. Então, perfeito. E meninas, entendam isso, por favor. E quando o bebê está dormindo, é fundamental que vocês também descansem. Isso é necessário. A mulher passa por um processo hormonal, físico, que é bastante extenuante nessa fase. Então, quando o bebê estiver descansando, aproveitem vocês também para descansar. Não precisa ficar cutucando o bebezinho a cada 3 horas, que às vezes ele está querendo descansar também e você está cutucando o bebezinho. Mas é muito interessante realmente esse aspecto. São mudanças que a gente vai vendo ao longo dos anos, né? No passado realmente se preconizava a amamentação de 3 em 3 horas. E nas atuais circunstâncias que a gente vive, nos últimos anos, a gente percebeu que o leite materno sob demanda ele é muito mais recomendado. Giovana, antes da gente continuar nosso bate-papo a respeito de amamentação, do aleitamento materno, eu gostaria de falar um pouquinho sobre beleza e aí eu vou chamar o momento Camélia. Camélia, a sua loja online de acessórios femininos. Acompanhe o nosso Instagram e fique por dentro de todas as novidades. Estamos de volta aqui com o Papo Saúde, hoje um bate-papo muito bacana a respeito do aleitamento materno com a doutora Giovana. E dando sequência, Giovana, a gente comentou bastante sobre a amamentação, sobre os aspectos principais, fundamentais da importância, mas e aquela mulher que tem alguns problemas no mamilo, isso vai trazer algum prejuízo para ela na amamentação? Como que você aborda esses casos? Então, assim, Lucas, como é que funciona? A mulher pode ter algumas alterações no mamilo que dificultem a amamentação, mas não que contraindiquem essa amamentação. Porque o bebê, como eu expliquei sobre a pega correta, ele não suga apenas, por exemplo, no caso de um bico plano ou invertido, ele não faz a sucção apenas através do bico do seio. Ele usa também a parte da areola. Então, a gente pode fazer uma estimulação através para deixar esse bico mais protuso. A gente pode fazer avaliando essas mamadas através da pediatria, da fonoaudiologia. Então, mais uma vez, eu friso como é importante o acompanhamento. Se não tá indo tudo bem, tem que procurar o acompanhamento. E até se tá indo tudo bem, também precisa manter esse acompanhamento do bebê e da mãe também. Extremamente importante isso daí, o acompanhamento ele é obrigatório, pessoal, para você manter a saúde, o bem-estar do seu bebê e mesmo o seu bem-estar. Sempre tenha um pediatra para fazer esse acompanhamento, para dar as orientações e, obviamente, fazer uma avaliação bastante completa a respeito do desenvolvimento do bebê. E não só os problemas do mamilo que podem interferir, mas, por exemplo, os bebês prematuros. Eles vão ter algumas restrições ou algumas orientações que são um pouquinho peculiares. Você podia falar para a gente um pouquinho a respeito da prematuridade e amamentação? Claro. Então, assim, a gente fala que a prematuridade é um universo à parte, né? Tudo vai variar muito de quanto prematuro esse bebê foi e o segmento dele. Então, primeiro de tudo, o bebê, quanto mais prematuro, ele tem uma dificuldade no reflexo de sucção, deglutição e respiração, que é o que normalmente acaba acontecendo. Ele nasceu antes do tempo, então ele não tem esse reflexo formado. Outra coisa, quando o bebê é muito prematuro, ou dependendo da patologia que ele tem, acaba às vezes precisando de outros tipos de dieta, não acaba já nascendo e sugando no seio da mãe. Então, às vezes ele é alimentado via sonda. Então, a gente precisa de todo um processo de acompanhamento desse bebê, desde o período da UTI neonatal até o momento de alta e após nas consultas de rotina e puericultura, para desenvolver esse reflexo, sucção, deglutição, respiração, que ele é feito através de alguns exercícios próprios. Às vezes o bebezinho que tá, às vezes continua um período ainda com a sonda, até ele ter essa sucção mais efetiva. Então, tudo vai depender.
de quão prematuro esse bebê foi e do segmento que ele vai ter. O ideal é que desde o período da UTI neonatal já seja treinando esse reflexo para ele ir para casa com a dieta via oral, mas muitas vezes acaba não sendo possível. É fundamental o estímulo também nessa fase, né? Quanto mais você estimula, mais se desenvolve e a gente consegue ter bebês prematuros, podendo amamentar mesmo que seja um período um pouco mais posterior. Exatamente. A amamentação, inclusive, para o bebê prematuro é extremamente importante, né? Com certeza. Todos os fatores protetores aquele bebê já vai ter nesse aleitamento materno. Então, eu aproveito aqui o momento, né, para falar da importância da doação de leite materno. Porque assim, quem teve um bebê prematuro na UTI sabe da dificuldade que é e do que aquele bebezinho precisa. Então, muitas mães acabam produzindo muito leite. E ela pode fazer essa doação, procurar o banco de leite da sua cidade e fazer essa doação. A gente fala que 1 litro de leite materno, que para quem produz bastante leite é super fácil, ajuda às vezes até 10 bebês prematuros, bebês que estão doentes em UTIs e que vão ter todo esse fator protetivo do leite materno que no momento não está podendo ser amamentado pela mãe. Perfeito. Então... E, Giovana, a gente sabe que depois do parto, como a gente até comentou anteriormente, a mulher passa por um período muito estressante, de forma hormonal, na questão física e assim por diante, o cansaço. Esse estresse, ele pode prejudicar a amamentação e de que forma um familiar, pode ser um marido, pode ser alguém da família, poderia interferir de forma positiva nesse aspecto? Então, assim, Lucas, realmente, a gente fala que o puerpério de verdade não é que nem é passado na televisão, né? O puerpério de verdade é estressante, é desgastante, é privação de sono, é uma mudança de rotina muito grande. E a amamentação é baseada praticamente, se a gente passar por algum fator estressante, uma mudança de rotina muito grande, alguma coisa que esteja gerando uma angústia na gente, vai interferir na produção de leite, tá? Então, é muito importante que a mulher conte com uma rede de apoio, seja seu marido, mãe, avó, uma tia, sogra, quem quer que seja, a mulher precisa desse momento, porque ela precisa tomar um banho, ela precisa se alimentar, ela precisa descansar, alguém precisa ela ajudar a cuidar do bebê para ela ter esses momentos de uma refeição, de um descanso, para ela conseguir produzir um leite adequado para o seu bebezinho. Perfeito. E é natural, pessoal, esse processo. Então, algumas mulheres passam com a gente em consulta depois do parto e chegam numa situação meio frustrante, falando, poxa, eu tô cansada, né? Ela imagina aquela mulher da Rede Globo, eu brinco que são as puérperas da Rede Globo, que estão todas maravilhosas, com brincos e maquiagens e roupas fantásticas e aquele sorriso no rosto. E não, esse período ele é um período desgastante para a mulher. E a mulher tem que entender isso, entender que é uma fase, é um processo, é uma fase que ela vai passar e ela vai se recuperar disso daí. Mas as olheiras são frequentes e ela não precisa ser perfeita o tempo todo. Exatamente, a gente não pode se cobrar essa perfeição, porque não é um momento que exige perfeição. Você vai fazer o máximo que você puder dentro do que você pode fazer ali. Por isso que é importante o apoio de um familiar nesse momento, porque você vai ter sono, você vai estar cansada, é uma mudança de rotina muito grande. O bebê chora por tudo, não chora só de fome, então ele não tá chorando de madrugada porque tá com fome, ele chora porque tá com dor, porque tá com frio, porque tá com sono, porque o barulho incomodou ele. E às vezes as mães acabam se cobrando muito isso, aí eles chegam no consultório, doutora, mas ele chora muito e tá passando fome. Falo, não tá passando fome, tá ganhando peso super bem, não tem como tá passando fome, não é fome. Aí já vem, às vezes, querer introduzir uma fórmula sem necessidade. Então, assim, o bebê não chora só de fome e as mães acabam gerando uma cobrança muito grande sobre isso. E às vezes não é nem das mães, é de alguns familiares. Sim, os familiares estão sempre presentes nesses momentos, tanto na gestação quanto no puerpério. A gente vê muito isso, né? Mas não seria bom dar um leite? Não seria bom o bebezinho um pouco maior? Já vamos começar a dar comida? O leite não tá sustentando? Esse bebê tá muito grande para mamar só peito. Então, assim, por isso que você frisou, e eu reforço novamente, a importância do acompanhamento com o médico pediatra. Precisa desse acompanhamento para as orientações, para as dúvidas que surgem, precisa desse acompanhamento. E escutar informações de uma pessoa que sabe o que está falando, que tem embasamento científico. Esse acompanhamento, pessoal, é fantástico e tem que ser cada vez mais estimulado. Exatamente. E eu tenho certeza, Giovana, que existem vários mitos que você acaba passando na sua prática clínica. Isso deve ser fato. Eu queria que você falasse de alguns principais. Por exemplo, o que a mãe come influencia no leite?
mãe comer chocolate vai atrapalhar a amamentação? Vai dar mais cólica no bebê? Então, assim, Lucas, a mãe tem que manter uma dieta o mais saudável possível. Isso é pra todo mundo, né? Se alimentar bem, beber bastante líquido, bastante água. A gente brinca que peito não é estoque, é fábrica. Então, assim, a mãe precisa beber líquido, o bebê precisa sugar e ela precisa estar se alimentando bem, porque como a gente conversou agora anteriormente, exige muito da mãe, né? Então, ela tem que ter uma alimentação adequada para se nutrir e produzir um leite adequado também. A questão do chocolate é sempre muito polêmica, né? Então, assim, não tem problema comer o chocolate. Sempre o problema de qualquer alimento são os excessos. A gente entra no caso de que fala de café, chá preto ou chá mate. Refrigerante eu sempre falo pra cortar realmente, porque não faz bem pra ninguém. Mas assim, eu gosto muito de um chocolate, eu posso comer um pedacinho, doutora? Eu vou ter que passar 6 meses sem comer nada de chocolate? Claro que não, pode comer, é liberado. É só os excessos de qualquer alimento que acaba às vezes causando algum malefício pro bebê. Isso eu queria frisar que bebê às vezes com alguma alergia alimentar, aí já é outro caso, por exemplo, uma alergia à proteína ou leite de vaca, aí já não se enquadra nisso que a gente tá falando. Perfeito. A gente tá falando em bebês saudáveis, termos que não tenha nenhuma doença. Mas assim, nos bebês a alimentação tá tudo liberado o mais saudável possível. E a cerveja preta, a canjica, que eu tenho certeza que é uma dúvida de muita gente. Então, como eu acabei de falar anteriormente, o que acontece? Não é esses líquidos que vão aumentar, mas toma uma cervejinha preta, vai aumentar, vamos fazer uma canjica. Não, primeiro que álcool na amamentação é totalmente contraindicado. Por quê? Passa pelo leite materno e o bebê não consegue metabolizar essa quantidade de álcool. Então a gente fala, mas é um copinho de cerveja preta. Mas pro bebê é muita coisa, né? Se a gente for pensar na proporção de peso, de desenvolvimento hepático dele, é muita coisa. Então álcool, qualquer tipo, cerveja, o que for de álcool na amamentação é contraindicado. E não tem nenhum alimento específico que vai ajudar nesse aumento de produção de leite mesmo. A sucção do bebê, o maior estímulo para a produção de leite é a sucção do recém-nascido. Então, o bebê precisa sugar para produzir leite. E a mãe precisa ter um bom aporte hídrico. O que é? Beber bastante água. Não é suco, não é refrigerante, é água mesmo. É interessante que eu sempre falo para as pacientes, depois que elas dão à luz, seja de parto normal ou cesárea, que existem os mitos, né? Eu amamentei tanto que secou meu leite. Não, de fato, quanto mais a mulher amamenta, mais o corpo dela entende que ela tem que produzir leite. E para isso ela precisa de um substrato que é a água. Exatamente. Então é fundamental que se entendam esses conceitos para que você possa ter uma amamentação mais tranquila, mais saudável e que você possa ter uma quantidade adequada ou até superior para você poder fazer as doações. Uma dúvida que surge, como eu falei da doação de leite materno, às vezes as mães ficam um pouco receosas. Doutora, mas eu vou tirar esse leite, não vai fazer falta pro meu bebê? Então, assim, é o que você acabou de falar. Quanto mais você estimula o seu seio, mais seu cérebro produz hormônios e mais leite você vai produzir. Então, não vai faltar leite pro seu bebezinho. Quanto mais você tirar, mais leite você acaba produzindo realmente. Perfeito. E finalizando o nosso bate-papo de hoje, acho que a gente conseguiu trabalhar bastante essa questão do aleitamento e eu tenho certeza que as dúvidas que você tinha foram esclarecidas todas. Gi, alguma consideração final a respeito do aleitamento, da amamentação, desses processos todos que a gente comentou? Como tudo que a gente já falou aqui, Lucas, eu queria frisar o quê? Que o aleitamento materno é extremamente importante para o bebê, a curto e a longo prazo, ele vai trazer benefícios por toda uma vida, então assim, vale a pena persistir, tá? Às vezes é difícil, às vezes surgem dificuldades no meio do caminho, mas é importante o acompanhamento e a gente manter o máximo possível desse aleitamento materno. A gente fala que até 6 meses tem que manter esse leite pro bebezinho. Perfeito. Pessoal, queria agradecer aqui a Giovana, a sua presença aqui foi fundamental, você tem um conhecimento a respeito desse assunto que realmente é muito, muito superior a qualquer expectativa. Então, fiquei muito feliz de você ter aceitado estar aqui com a gente, fiquei muito feliz de você ter reservado esse tempinho. Eu sei que a sua agenda realmente é corrida, mas ter uma profissional extremamente capacitada como você, tratando de um assunto tão importante, isso é fundamental pra gente e fundamental para as pessoas que estão assistindo. Então, muito obrigado de coração. Eu que agradeço, e eu tenho Lucas. certeza que a gente vai Muito discutir obrigada. a respeito de outros assuntos de novo. Muito obrigada pela oportunidade de falar desse assunto tão importante, de estar aqui com você hoje. Eu agradeço a oportunidade mesmo. Tudo de Muito bom. obrigado, viu, Gi? Camélia, a loja online de acessórios femininos para o seu estilo, do casual ao contemporâneo, com
E vamos finalizando mais um programa. Hoje no Papo Saúde nós tivemos a presença da doutora Giovana falando a respeito do aleitamento materno, um bate-papo muito bacana que eu tenho certeza que você adorou. E como já é de praxe, eu trouxe aqui uma curiosidade e essa tem a ver diretamente com o tema que nós abordamos. Na mitologia grega, Rômulo e Remo foram amamentados por uma loba, Zeus foi amamentado por uma cabra. E nós percebemos que na antiguidade existiam vários incentivos diferentes. Por exemplo, os babilônios, os hebreus, os egípcios, eles eram estimulados a amamentar por pelo menos 3 anos. Já os romanos, ricos e os gregos, eles eram estimulados a contratar escravas para que essas escravas amamentassem os seus filhos. Isso era visto como um sinal de riqueza, um sinal de poder. E foi Hipócrates, o grande Hipócrates, pai da medicina, que começou a perceber uma maior mortalidade naquelas crianças que não amamentavam diretamente do peito. Sorano foi um pensador que começou a pesquisar os aspectos, a cor, o sabor do leite e posteriormente Galeno foi a pessoa que realmente indicou o aleitamento materno e indicou que esse aleitamento devesse ser acompanhado por um médico. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Não se esqueçam de acompanhar a gente através da NET aqui de Bauru, Canal 13, e também nas mídias sociais da TVC e, obviamente, nas mídias sociais do Dr. Lucas Tosi. Um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Um forte abraço e até a próxima.